que hoje a gente vai conversar sobre racismo, que é uma das coisas mais babacas, né, que a gente pode anotar dentro dos problemas de uma sociedade humana. Você discriminar um determinado segmento social por conta e principalmente da sua origem étnica, né, que vai estabelecer aí, eu nunca me lembro, e aí me perdoe meu professor de biologia, né, o grande Eduardo Reis, Dudu Reis, um ator maravilhoso, fez parte de companhia de teatro, fez novela e foi meu professor de biologia, né? Me desculpa, Dudu, se um dia você vê esse vídeo, me desculpa, Adri Nunes, que foi também minha aluna e é bióloga, eu nunca me lembro se é fenótipo ou genótipo, aquilo que determina as nossas características físicas, mas de qualquer maneira, o racismo tem muito a base nisso, né? A pessoa apresentar uma característica e acabar sendo vulnerabilizada dentro de uma sociedade que busca, muitas vezes, estabelecer uma espécie de supremacia em função do fato da quantidade de melanina da pele, de você ter cabelo ou não ter cabelo, quer dizer, começa assim, né? Nós temos e vamos abordar os aspectos legais, óbvio, mas começa que é uma babaquice, em qualquer sentido, uma atitude racista. Mas, de qualquer sorte, nós temos na Constituição Federal estabelecido que racismo é crime. E por que há esta determinação de que o racismo constitui um crime e um crime inafiançável? A questão ela é simples a partir de um entendimento lógico baseado, né, naquilo que nós chamamos de direito e garantia constitucional. Qual é o direito que está declarado na Constituição? O direito é a igualdade, como a gente falou sobre isso ontem, né? A isonomia, tanto sobre o prisma formal, de que todo mundo tem direito a uma personalidade jurídica, todo ser humano tem direito a uma personalidade jurídica, em outras palavras, de ser reconhecido pelo sistema jurídico como gente, né? E, ao mesmo tempo, a famosa isonomia material, que busca estabelecer por intermédio das normas jurídicas, né, uma igualdade quando você percebe que existe um desnível entre determinados segmentos sociais numa sociedade. Tá? E aí o que eu tenho é a declaração do direito, que é a igualdade, e uma garantia a esse direito, que é a criminalização do racismo. Essa criminalização, ela também advém de tratados internacionais. De um lado, a própria Declaração de 48 dos Direitos Humanos, que estabelece que todo ser humano tem direito a ter uma personalidade jurídica, ou seja, ser reconhecido como ser humano pela lei, e isso é isonomia formal, como, ao mesmo tempo, que a lei busque, que a norma jurídica busque, de uma maneira ou de outra, amenizar situações fáticas que levam a essa discriminação, dentre elas o racismo, né? E aí eu vou ter a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Racismo, que vai determinar, e o Brasil ratificou essa convenção, que vai determinar que o racismo, ou seja, você de alguma maneira injuriar, ter um preconceito, uma discriminação com segmentos sociais vulnerabilizados, seja considerado crime. Então daí vem essa ideia, vem esse pressuposto constitucional de garantir a igualdade mediante a criminalização do racismo, que muita gente critica, dizendo que não cabe, que onde já se viu, que isso é injusto, que isso é aquilo, porque não sente. Obviamente, aqui no Brasil nós estamos falando de uma questão de pele, então não sente na pele, né, o que é sofrer uma atitude racista. Que é um termo que me incomoda, inclusive, né? E acho que estou errado nisso, muita gente já tentou me convencer do contrário, mas eu não gosto do termo raça. Né? Eu não consigo enxergar um ser humano Beagle, um ser humano Yorkshire. Para mim, ser humano, a raça é humana. Na verdade, na minha concepção, você tem origens étnicas que vão caracterizar determinadas características físicas e algumas delas acabam sofrendo essa discriminação. No caso do Brasil, obviamente, você tem uma forma de racismo que é muito perniciosa, que ao mesmo tempo que ela é escancarada, né, e você vê aí a eliminação cotidiana, quando você pega qualquer índice, qualquer estudo da sociedade brasileira, você percebe, né, que o jovem negro, ou preto se preferirem, tá? Ele acaba sofrendo muito mais as consequências de ser eliminado no começo da sua vida do que uma pessoa que é considerada branca, né? Por assim dizer. Então,
o Brasil tem. Ele contém esse racismo escancarado e, ao mesmo tempo, um racismo que não deixa de ser tão grave quanto, que é aquele racismo dissimulado, né? Que vem na piadinha, que vem em determinadas expressões que cotidianamente são usadas, muitas vezes pelas pessoas, sem pensar. E elas estão propagando ideias racistas. O problema do mal, na minha visão, talvez não modesta, é que o mal, ele não é uma árvore que aparece de repente gigante, enorme, com esses tentáculos, esses galhos amaldiçoados buscando as pessoas, mas é uma semente que a gente vai regando, às vezes sem querer, sem perceber, né? Com atitudes cotidianas, com pensamentos que a gente tem que parar para pensar, analisar e verificar, será que eu não estou tomando também uma atitude, que é uma atitude que permite com que esse racismo dissimulado se torne um racismo escancarado? A gente precisa mudar o nosso pensamento, a gente precisa mudar a nossa concepção. Mas voltando à análise constitucional, o que nós temos? Nós temos que o racismo, portanto, ele é um crime inafiançável. E isso é uma garantia ao direito de igualdade. E também faz com que a chamada liberdade de expressão encontre um limite. Eu posso me expressar, mas eu não posso me expressar de maneira racista. E isso tem a ver com o nosso vídeo de ontem, por quê? Porque tanto o fascismo quanto o nazismo, ele apregoa a supremacia. Eles apregoam, né, como ideal político, a supremacia de um determinado segmento social. Então, da mesma maneira que você vai ter esta liberdade de expressão restrita em relação à defesa do nazismo, à defesa do fascismo, você vai ter em relação ao racismo, né? Que, volto a dizer, é uma das atitudes mais imbecis que a humanidade perpetua. E é um absurdo, de novo, a gente está aqui em 2020 falando sobre o quão absurdo é você discriminar uma pessoa em função da sua origem étnica ou em função de, como diz a lei e os tratados internacionais, da sua raça. E você percebe que conforme eu vou mantendo, ou para usar uma expressão aí moderna, né? Conforme eu vou passando pano para pequenas expressões, frases, eu vou permitindo que este comportamento mais ostensivo, né, inclusive de execução de pessoas, né, ele se justifique, porque eu vou olhar para a sociedade e falar, mas todo mundo concorda com isso. Então, esta mudança de pensamento, que também é uma mudança de paradigma, que está prevista na Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, né, ela tem que ser trabalhada dentro da sociedade. E nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e verificarmos, será que eu não tomo nenhuma atitude racista? Será que, conforme eu falo na minha comunicação, não existem expressões que, em princípio, eu posso considerar inocentes, né? Como dizer, puxa, a coisa tá preta. Né? Será que isso não é uma expressão racista? Por que a coisa tá preta e ela tá ruim? Né? Qual é a relação, né, entre o escuro, a treva e a maldade? Será que isso não é algo... Muita gente fala, mas isso é frescura. Não, não é frescura. A gente precisa, de uma maneira ou de outra, modificar o nosso pensamento para fazer com que esta árvore do mal vá perdendo a sua força. Fora, obviamente, as atitudes que são mais radicais e que devem ser tomadas, né, sem nenhuma discussão em relação ao racismo e em relação à execução de pessoas. Né? E aí já vi muita gente dizer, né, olha, mas é negro, é preto, é favelado, mas mora na favela. A maior parte das pessoas que moram em favela são negras, são pretas, e por isso que acaba a consequência da violência policial. Peraí, vamos, calma. Né? Primeiro, qual é o estudo, sei lá, do censo, do IBGE, que te levou a essa conclusão? Né? De que a maior parte das pessoas que moram em comunidades ou em periferias são negras ou pretas, ou como preferir. Então, a primeira coisa é essa. Né? A segunda é, ainda que isso seja verdade, né, as pessoas estão nessa condição social menos favorecida por uma opção, elas querem isso para elas, para o futuro delas, né? Ou toda esta arquitetura social racista é que impede o desenvolvimento, né? É que faz com que eu tenha um problema, que essas pessoas consigam se desenvolver economicamente, socialmente, né? E quando elas tentam, o que acontece? Elas sofrem com o racismo.
não tem muito tempo aí, né? Teve um garoto que faz resenhas de livros na internet e que sofreu ataques racistas nas páginas dele, né? Assim, frases do estilo, ponha-se no seu lugar, porque ele é negro, ele não pode falar de literatura. Qual é o lugar dele? É um lugar muito melhor do que a pessoa que o ofendeu. Porque a pessoa que o ofendeu, o lugar dela é na cadeia. Porque racismo é crime. E esse menino, o lugar dele é ser um poeta, é ser um escritor, é ser o que ele quiser. A nossa sociedade tem que permitir isso, independente de qualquer circunstância étnica, religiosa ou o que quer que seja. As pessoas precisam se respeitar mais. A Constituição não pode forçar a gente a gostar das outras pessoas, mas elas nos obrigam a respeitar. O gostar, a empatia é algo que tem que ser criado por nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E isso precisa passar por uma análise de modificação do nosso comportamento, de coisas que a gente achava, ou que traz, né, pensando que são normais, mas não são. E precisam sim ser discutidas. Isso não é frescura. Né? Isso não é, não é. Isso tem que ser. Os paradigmas têm que ser modificados. E para modificar esses paradigmas, eu preciso dessa discussão. Então, voltando aqui, né? Eu tenho a isonomia e a garantia disso, que é a isonomia material da constatação, ou da consideração, ou da tipificação do racismo como crime. E para você pensar um pouquinho nas expressões ou no seu comportamento cotidiano, me permita terminar esse nosso papo com um poema que eu escrevi, né? Sou um mau poeta, vocês vão perceber isso, mas um poema que eu escrevi sobre essa questão relativa a um comportamento, a frases que a gente diz no nosso dia a dia e que são coisas, né, que incomodam, que são coisas que podem ser consideradas como atitudes racistas. Que diz o seguinte, olha: me enchi de ouvir dizer que se a coisa está preta, é que está tudo ruim. Essa sua conversa de que a coisa está preta me consome, me cansa. Se quando rola black music, você logo cai na dança. Quero te lembrar que não foi para deixar o mundo mais preto que se fez todo o mal, que se matou tanta gente durante a Guerra Mundial. A nuvem preta traz a chuva, que refresca, semeia. É preciso o céu preto para brilhar a lua cheia. Por isso pare com esse papo de que se a coisa está preta é porque não está legal. Para tudo, por favor, me ouça. Para que o mundo fique bem, vem você também pro lado negro da força. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, deixa aí seu comentário. E, pelo amor de Deus, né? Racismo não cabe. Abraço.